Começou. Eu vou pedir para olhar ali pelo Facebook, tranquilo? Começou aí? Começou. Pronto, vou fixar aqui o vídeo, né? Olha aí, já tem um salve aí da galera. Vocês aí estão ouvindo a gente, galera? Vocês estão conseguindo ouvir? Tem Sim. algumas pessoas online aí, se elas puderem falar pra gente, se eles estão ouvindo direitinho. Tamo, né? Massa. O Lúcio falou que tá dando certo ali. Tudo em ordem. Show demais. Então a gente vai começando, né? Já tipo, começando quase no horário. Já começou a agregar algumas pessoas. Hoje é mais um espaço, né, que a gente está fazendo de transmissões pela FOB, né, Federação de Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil. E aí a gente está sempre tendo espaços que são oportunos para, enfim, para a luta, né, que não parou, né? A gente do Núcleo do Piauí vai mediar hoje e a gente convidou um companheiro do Maranhão, né, o Genilson Guajajara. Também convidou um companheiro piauiense, né, para falar também, o Marcelo. A gente também convidou nossos próprios companheiros, né, de FOB do Mato Grosso do Sul, que não puderam estar aqui por uma questão mesmo de tempo, de logística, eles tiveram outros corres para fazer lá no território deles. Eles iam também trazer alguns conselheiros, mas a organicidade pediu que eles fizessem outros espaços, né, lá. E aí eles mandaram, inclusive, um salve, né, tipo, uma cartinha, que eu vou catar aqui numa pasta, que eu acho que é massa começar com uma carta que eles escreveram. Aí, a partir disso, a gente conversa também com os outros companheiros, né? A mesa que a gente pensou é falando sobre solidariedade campo-cidade, né? A gente está passando pela luta também no campo, na cidade, e elas estão convergindo o tempo todo. É preciso que a militância se faça conjunta, né? Para a gente conseguir, inclusive, progredir. Eu vou ler aqui a cartinha da galera do núcleo do Mato Grosso do Sul. Camaradas, o núcleo da FOB-MS, vocês estão ouvindo, né? O núcleo da FOB-MS gostaria de saudar a iniciativa deste debate, que é central neste momento de expansão do capitalismo, do capital contra os territórios indígenas, camponeses, quilombolas, do povo da terra, dos rios e florestas ameaçados por um novo momento da violência colonizadora. Desde a nossa localidade, aprendemos a lutar e resistir juntos aos povos, em especial os Guarani e Kaiowá, grandes formadores da nossa luta e inspiração diária para que sigamos impassíveis pela destruição do mundo capitalista e pela libertação da terra e da vida. Após mais de 500 anos de resistência, seguem de pé,
frente à guerra promovida pelo agronegócio. As retomadas Guarani e Kaiowá atravessam um momento histórico, onde a produção de alimentos e recuperação de sementes crioulas aparece como importante necessidade diante do aprofundamento do genocídio, para que seja possível ampliar o grau de autonomia territorial. Compreendemos que o fim das demarcações deve fortalecer a perspectiva de autodemarcações e da libertação territorial das mãos das grandes transnacionais e do Estado brasileiro, que transformam o Mato Grosso do Sul em um grande deserto de transgênicos e agrotóxicos que os Guarani e Kaiowá tratam de recuperar, para produzir vida. Aproveitamos o espaço para enviar um salve, né, para as heróicas barreiras sanitárias Guarani e Kaiowá que estão impedindo a disseminação do coronavírus nas aldeias de forma completamente autônoma, com a incansável articulação de diferentes conselheiros e conselheiras da ATI Guaçu, Grande Assembleia, da Cunhangue ATI Guaçu, Assembleia das Mulheres, ATI Jovem RAJ, Assembleia da Juventude. Tais barreiras, juntas com revezadores e revezadoras, têm sido fundamentais para garantir a saúde e a vida dos povos ameaçados pelas empresas do agronegócio, como a JBS e a Raizen, que impõem a continuidade do trabalho indígena em suas sedes, sendo responsáveis diretos pelos primeiros casos de infecção nas aldeias do Mato Grosso do Sul e outros lugares do Brasil, assim como o extrativismo. E aí, finalmente, como recado final, nós chamamos todos e todas para somar nas seguintes campanhas: a libertação de Leonardo, pai de Clodiode, jovem Guarani Kaiowá, assassinado em 14 de junho de 2016, no massacre de Carapó. Leonardo já é idoso e está preso na penitenciária estadual de Dourados, onde existem diversos casos de coronavírus. Ele atravessa condições extremamente difíceis de saúde e não tem acesso a visita e medicamentos. Leonardo foi preso, acusado de crimes que não cometeu no fim de 2018. Não só sua vida está em risco, como também de outro filho seu, Jesus de Souza, professor da aldeia Carapó, irmão de Clodiode, que se encontra internado com coronavírus. A defesa da família Clodiode é fundamental para manter viva a memória de sua luta e de seu martírio. O Leonardo ele é um preso político Guarani Kaiowá, e a luta por sua libertação tem paralelos com presos políticos Mapuche, atualmente em greve de fome e seca no Chile, acusados de terrorismo, né, por lutar por sua terra. A resistência Mapuche também realiza recuperações territoriais e sua histórica resistência contra a coroa espanhola, contra o Estado chileno e argentino, é também um exemplo de luta para todos nós. A luta dos povos é uma só e não devemos medir esforços para atacar o Estado genocida capitalista, que encerra os que ousam se levantar por outro mundo. Eles também falam aqui na carta que convida a gente, todos e todas, para contribuir com a campanha de arrecadação de sementes e mudas, dos EPIs, de construção de algumas casas de reza, que está começando a ser feita, né, para apoiar as retomadas do Guarani Kaiowá. Parte dessa campanha de solidariedade Campo Cidade, que levantamos ainda no início da pandemia. Com as arrecadações até o momento, nós conseguimos distribuir sementes crioulas e alimentos em uma articulação que envolveu retomadas, quilombos, assentamentos e ocupações urbanas, lançando assim uma faísca de rebelião e solidariedade entre as lutas populares do povo. Avante, terra e liberdade. O recado de alguns companheiros que mandaram para a gente, né? Eles ficaram sabendo que tinham outras atividades para seguir lá e não vão poder vir, mas mandaram aqui essa mensagem escrita. Ixi, Marica, mano. Tá tranquilo o áudio para vocês, gente? Agora que eu pude ler, né? Que eu tava em outra tela, o ventilador. Mas eu acho que tá tranquilo agora, né? Eu acho que era o meu ventilador, na real. Acho que era o meu, viu? Tá muito quente por aqui. Salve aí para os nossos companheiros do Mato Grosso. Se a gente puder repetir também outro espaço, né, que eles estejam mais tranquilos, a gente vai fazer. E aí fica o recado de solidariedade para a gente participar das campanhas que eles estão fazendo, né, em apoio às retomadas e, enfim, todo o processo também de isolamento do povo, né, porque a gente sabe que o Estado não está fazendo muita coisa para que os povos consigam se isolar e manter a saúde, né, nos seus territórios. E aí, muito obrigado, Marcelo e Genilson, né, que estão nesses espaços aqui com a gente. Vocês podem ver quem pode falar primeiro, né, mas esse espaço a gente pensou tanto falar sobre as nossas iniciativas pessoais, né, o Genilson do coletivo Pinga Pinga, né, que é do Maranhão,
uma galera também que faz muitos corres, né? Alguns são atrelados ao meio acadêmico, outros não, aos territórios que eles atuam. E o Marcelo, ele também é pesquisador, né? Ele já pesquisou sobre trabalho escravo no Piauí e no Maranhão. E aí eu queria saber de vocês, né, quais são esses desafios que a gente está enfrentando hoje, tanto que vocês estão lutando, né, frente a frente no fronte de vocês, e como a gente pode convergir essa luta, né? Salve aí para vocês, fiquem à vontade. Quer falar, Genilson, Marcelo, quem começa aí? Eu posso começar aí? Posso começar, Guilherme? Tranquilo? Pode sim, amigo, tranquilo. Então, boa noite. Eu agradeço muito o espaço, o convite de estar participando dessa comunicação. Eu espero poder estar contribuindo para essa prática. E tenho certeza que tem muito a aprender com os colegas de mim, com a colega Adriano, com os colegas que estão participando. Meu nome é Marcelo, sou professor de História e faço uma pesquisa na Universidade Federal do Ceará, faço mestrado em História Social, a linha de pesquisa, trabalho em migrações, e tenho me dedicado à temática do trabalho escravo contemporâneo. E tenho abordado algumas localidades do Piauí, do Maranhão, caminhos que as fontes vão me levando. E vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Tá tranquilo, né? Eu gostaria na minha fala, de falar de 3 pontos. Queria destacar o que considera-se trabalho escravo contemporâneo, que eu acredito que é um debate atual, necessário, nesse contexto que vivemos. Falar brevemente do encaminhamento da minha pesquisa, falar dos impactos da chegada do agronegócio, tratando tanto de alguns assassinatos aqui em Miguel Alves, falar dos impactos também com as comunidades camponesas em Coelho Neto, Maranhão, e também tratar de questões que perpassam questões sobre a morte pela escravidão contemporânea. E, por fim, destacar alguns pontos sobre os assentamentos rurais de Miguel Alves e um pouco sobre o movimento das quebradeiras de coco babaçu, um movimento organizado e articulado aqui desde 2009, enquanto associação. O primeiro questionamento, o que vem a ser trabalho escravo? Trabalho escravo é um crime prescrito pelo Código Penal desde 1940, artigo 149, e que ele abarca várias irregularidades com relação ao mundo do trabalho, tanto o desrespeito a direitos sociais do trabalho, quanto a elementos que perpassam ao aprisionamento e ao ferimento da dignidade do trabalhador. Por exemplo, temos a servidão por dívida, que é quando o trabalhador ele contrai algum tipo de dívida e tem que trabalhar para pagar. Geralmente, ele contrai essa dívida com o gato, o aliciador, e para se deslocar, porque geralmente o perfil do trabalhador escravizado, ele é migrante. Então, para esse deslocamento, ele já contrai uma dívida com o aliciador. Mas essa dívida ela não se restringe apenas a esse adiantamento, que nunca é pago, a esse adiantamento para a migração, para o deslocamento até a unidade de trabalho, seja fazenda, seja construção civil, seja qual for a área. Mas também ele pode ser feito através da alimentação, o chamado truck system, sistema de barracão, e também através da compra de ferramentas de trabalho. Vemos que esses elementos sempre perpassam o que compreende-se como a servidão por dívida. Outro elemento que diz respeito ao aprisionamento do trabalhador escravizado é o trabalho forçado, que é quando o trabalhador ele está sob vigilância armada
ou ele é aprisionado por violência simbólica, por ameaças, então ele fica imobilizado. E outros pontos referentes a esse conceito perpassam a questão da dignidade humana do trabalhador. Nesse sentido, tem a questão das jornadas exaustivas, que levam o trabalhador ao adoecimento e morte, e, nesse mesmo sentido, as condições degradantes, que é a inexistência de condições de alimentação, a inexistência de alojamentos, e a inexistência também de equipamentos de proteção, de segurança, e condições de higiene. Todos esses fatores, eles levam o trabalhador à condição a uma situação que ele pode adoecer e vir a morrer nessa relação de trabalho ou em decorrência dessa relação de trabalho. Então, são esses conceitos que perpassam, na verdade, esse conjunto de práticas que perpassam, que compreendemos como trabalho escravo contemporâneo. É importante ressaltar que tem uma transformação nesse conceito. Ele surge no Código Penal de 1940, e ele era dizer respeito principalmente à questão do trabalho forçado, ao cerceamento da liberdade do trabalhador, seja pela vigilância armada ou seja pela violência simbólica. Mas a partir de muita luta de movimentos sociais, principalmente da Comissão Pastoral da Terra e outras entidades, é que desde 2003 o conceito legal de trabalho escravo ele foi ampliado e agregando essa discussão em torno da dignidade do trabalhador. Muitas pessoas da área do direito, auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho, eles falam, né, que o coração do conceito de trabalho escravo, ele diz respeito a essas condições degradantes. E comparam a situação, em muitas fontes, em muitos casos, a situação do trabalhador escravizado com a situação de animais, ou seja, ele perdeu totalmente o trato, não é mais entendido nem como pessoa. Então, tem toda essa reflexão em torno do conceito. Agora, falando da minha pesquisa, eu pesquiso Miguel Alves, a cidade que eu moro, de onde estou falando agora, e Coelho Neto, locais que eu encontrei fontes que falam da chegada de empresas do agronegócio, como o Grupo João Santos. Miguel Alves, para situar os colegas, é um município localizado na região meio-norte do estado do Piauí, situado a mais ou menos 100 quilômetros, 110 quilômetros da capital Teresina, e desde 1979, assim como Coelho Neto, vê a expansão da fronteira agrícola, da tomada, da destruição de comunidades camponesas e o avanço do capitalismo no campo. Coelho Neto é um município localizado já no oeste, ali na região mesoleste do Maranhão, faz fronteira com Miguel Alves, tem uma população aproximada de 49 mil habitantes, e também desde 79 ela tem sofrido os impactos dessa expansão da fronteira agrícola. O Grupo João Santos, e na minha pesquisa eu destaco principalmente as atividades em torno do bambu, da extração do bambu para a produção do papel e da celulose, e da cana-de-açúcar para a produção de cana-de-açúcar para a produção de álcool e açúcar. Eu destaco essas atividades, mas ele é muito conhecido país afora por outras empresas que fazem parte desse conglomerado, que é o Cimento Nassau. Acredito que os colegas devam conhecer. Mas desde 2009, esse grupo ele tem passado por crises, desde que o fundador faleceu, e agora há uma disputa bilionária entre os filhos, e
muitas atividades que antes funcionavam, elas degringam, elas praticamente estão em declínio. Tanto aqui em Miguel Alves, já não existe mais, o Grupo João dos Santos aqui não atua mais, e Coelho Neto praticamente todas as atividades estão paradas, né? E já que falamos desses bilhões que os herdeiros do grupo eles disputam, cabe ressaltar que são uma herança bilionária que foi edificada em cima do suor e sangue de quem trabalha, né? Da chegada dessas empresas nessas regiões na década de 70, a partir dos incentivos fiscais, incentivos financeiros da ditadura, dentro daqueles projetos de governamentais para avanço do capitalismo, para o avanço do agronegócio, e tem sido marcado justamente por isso. E dois pontos são destaques. No caso, a violência no campo, a destruição de comunidades, a tomada de terra, a expulsão de camponeses e a imposição de relações de trabalho escravo. A respeito de como eu organizo meu trabalho, no primeiro momento eu falo dessa questão do aliciamento, do gato, que é o responsável pela arregimentação, pela seleção do trabalhador, pelo controle social do trabalhador na frente de serviço, para evitar que o trabalhador tente organizar algum tipo de reivindicação. Eu trato disso, do aliciamento, e das formas de escravidão que perpassam o cortador de cana e o cortador de bambu, que vão desde a servidão por dívida, as condições degradantes, a jornada exaustiva e o trabalho forçado. No segundo momento, eu falo da violência, porque um elemento constante para quem trabalhava na extração do bambu e da cana-de-açúcar era a presença de jagunços armados. O trabalhador ele estava vigiado, eram de 14 a 16 horas de trabalho, com o jagunço apontando armas. Então, eu discuto um pouco dessa questão do controle social através da imposição da violência e também de ameaças. E num terceiro momento, eu falo do combate ao trabalho escravo. Eu destaco as dificuldades de entendimento do fenômeno na década de 80, 90, as dificuldades dos grupos que tentavam combater essas práticas de sujeição do trabalhador. Falo de algumas transformações a partir de 1995, quando há finalmente o reconhecimento oficial do uso de trabalho escravo no país, e faço alguns comentários sobre alguns problemas enfrentados atualmente pelo combate à escravidão contemporânea. Eu tenho me baseado em algumas fontes, fontes oficiais, no caso, relatórios da Delegacia Regional do Trabalho, Piauí, relatórios sobre inspeções feitas nessas fazendas do Grupo João Santos, utilizo os cadernos de conflito do campo da Comissão Pastoral da Terra, também utilizo relatórios de conflito elaborados pela Comissão Pastoral da Terra, e também faço uso além dessas fontes da CPT, também utilizo alguns jornais, como o Jornal Diário do Povo, o Jornal O Dia e o Jornal O Estado, dentre outros. É importante destacar a importância da CPT de estar não só na atuação diante dessas questões, mas também na própria divulgação de informações, de estar organizando arquivos,
muito dessas fontes eu tive acesso na regional da Comissão Pastoral da Terra, localizada em Teresina. Tem um arquivo com muitos materiais e para quem se interessa de pesquisa e conhecer as lutas dos trabalhadores rurais, é um bom local de pesquisa, o arquivo da Comissão Pastoral da Terra em Teresina, além de uma biblioteca bastante, bastante muito boa. Re, realçado tentei deixar claro agora essa questão do que é trabalho escravo e da minha pesquisa, eu gostaria de falar um pouco dos impactos da chegada do agronegócio na região, nessas regiões do Piauí, do Maranhão, a partir da década de 70, com esses incentivos à expansão do agronegócio, e o que é que, de um lado, há sempre um elogio na perspectiva do empresariado e de boa parte das pessoas, há esse elogio de um sucesso, essa ideia de um empreendedorismo, que, na verdade, ela encobre todo o sofrimento, todas as lutas, toda a organização, a resistência dos povos que são afetados por, por essas, por esse tipo de imposição e de transformação, que, no caso, é a tomada das terras de camponeses, de índios, de quilombolas, a destruição do meio ambiente, dentre outros. E o que marca conflitos agrários, assassinatos, violência e morte. Mas antes de falar disso, já que estamos falando das percepções de realidade, e o momento que vivemos, ele passa muito por essa disputa de, de discursos sobre um certo empreendedorismo, sobre um certo sucesso, que exclui os trabalhadores pobres. Eu queria trazer até para a gente debater aqui um livro que foi lançado aqui em Miguel Alves em 2019, ano passado. Eu tive acesso a esse livro há poucas semanas, e é um livro que reivindica o conhecimento histórico, há historiadores formados que participam da organização. É um livro didático, mas que propõe o ensino da história do município, certo? Mas algumas implicações não podem passar sem um tipo de um olhar mais crítico. Primeiro que é, o título é História da Gente, e quando você vai ver o conteúdo, que promete uma história vista de baixo, que promete tocar nas relações de trabalho, e promete uma história social, o que você vê é um elogio das elites rurais que sempre dominaram a, a região, assim como outras países afora, que são essas pessoas que dão nomes às ruas, às praças, a esses prédios públicos. Você vê apenas o elogio dessas elites rurais e o elogio de magistrados e de prefeitos, enfim. E você não vê sequer um trabalhador. Não aparece um trabalhador, não aparece sequer um conflito, não aparece nenhum tipo não aparece nada. E alguns colegas até disseram que eu não poderia estar levando isso muito a sério, porque é um livro voltado para o ensino fundamental, mas não tem como, porque é pior ainda, porque isso vai. Que tipo de perspectiva um livro desse ele vai estar contribuindo para as pessoas? Que tipo de ideia que esse livro vai formar? Eu acho muito perigosas essas iniciativas, até porque os professores de história que passam por graduações, eles passam 4 anos, pagam 8 disciplinas ou cadeiras chamadas práticas pedagógicas, como é o caso da UESP, onde eu me graduei, em que você passa 4 anos todo semestre criticando esse tipo de ensino, tentando destacar que não é só o grande homem, que não é só o
o político local, o fazendeiro, o magistrado, que é agente da história, que é o sujeito que age. Não é por aí. Já há muito tempo tem esse debate que tenta desmistificar e trazer novas propostas, trazer os avanços das pesquisas historiográficas para a sala de aula. Então, é lamentável que se reproduza ainda, apesar de todas as transformações em torno do debate, do que deve ser ensinado, e o que me toca mesmo é essa própria exclusão do trabalhador, como se Miguel Alves fosse, não tivesse nenhum tipo de luta, nunca tivesse acontecido nenhum problema, que é tudo uma narrativa divina e maravilhosa. A, a questão é que você tem o direito de fazer o que quiser da sua vida, né? As pessoas que fizeram o livro têm esse direito. Agora, outro ponto que, além da exclusão do trabalhador pobre do processo histórico que eu me refiro, é a própria exclusão social. Porque se a gente for ver quanto foi esse livro, quanto ele custou do dinheiro público, foi R$ 1 milhão, compreendem? Então, é um tanto quanto intrigante um livro voltado para o ensino de história custar R$ 1 milhão. É muito intrigante, porque se tomarmos alguns pontos, né, que em 2005, o município de Miguel Alves, ele foi apontado pelo diagnóstico do trabalho escravo, realizado pela Comissão Pastoral da Terra Piauí, pela FETAG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Piauí, pelo Serviço Pastoral do Migrante. Ele apontou o município de Miguel Alves como um dos principais locais de origem de trabalhadores escravizados. E destaca-se a questão, além da pobreza, além da concentração fundiária, além da falta de alternativas de permanência, aponta-se também a questão da escolarização do trabalhador. Ele é excluído do processo de escolarização e que tem implicações, dentre outras, no deslocamento e consequente inserção em redes de trabalho escravo. Então, o fator da educação formal ele está presente também nesse universo que força o trabalhador a migrar e cair nesse tipo de exploração. Se pegarmos, por exemplo, os dados a respeito dos trabalhadores que são resgatados, acredito que no mês passado foi divulgado que no país, entre maio de 95 até mês de julho, salvo engano, foram resgatados 55 mil trabalhadores de condições de escravidão. E fica claro que os principais locais de origem desses trabalhadores, se a gente for atrás dos dados oficiais, eles são de localidades, eles são principalmente do estado do Piauí e do Maranhão. Então, retomando essa, essa, essas questões do trabalho escravo como uma realidade de estados como Piauí e Maranhão, mas cumpre ressaltar que o trabalho escravo é um fenômeno global, cerca de 40 milhões de pessoas são escravizadas no mundo, de acordo com a OIT, mas retomando a questão do livro, é um tanto quanto intrigante que R$ 1 milhão seja direcionado para a produção de um livro didático, e enquanto que não se preocupem com a reabertura de escolas. Sim, eu digo reabertura, porque na última década temos vivido, tenho visto muitos dados sobre o fechamento de escolas no Piauí, o município não é diferente. Em 2014 e 2015, houveram manifestações de trabalhadores rurais que vieram reivindicar a reabertura dessas escolas, vieram criticar justamente o fechamento dessas escolas. Então, salta não, é um soco na cara da gente, né? Tanto enquanto
professor de história, ou quem tenta, pelo menos de algum modo, contribuir de alguma maneira para um mundo diferente, é que tentam promover um tipo de ensino que não contribui muito para a formação das pessoas, excluem o trabalhador pobre dos processos históricos, falam de, das elites, mas não falam do trabalhador pobre como se ele não existisse, e ainda utilizam o dinheiro público, né, do que edificarem escolas, bibliotecas. Então é, fica um pouco o, a lamentação em torno desse tipo de iniciativas que a gente sabe que é muito duvidosa, né? É possível imaginar para onde foi esse milhão e que de fato contribui sim para continuar a exclusão social dos trabalhadores pobres. E iniciativas como essas, elas não se restringem somente a Miguel Alves, mas acredito que elas perpassem todo o país e outros também. Então, fica esse lamento, essa tentativa de exclusão dos trabalhadores do processo histórico. O que não pode ser, de modo algum, perdoado, você não pode passar pano para esse tipo de coisa. Enquanto que o município de Miguel Alves, ele é marcado, assim como outros, pelo avanço do agronegócio, ele é marcado por intensos conflitos agrários, pela articulação, pela resistência, e ele, Miguel Alves e Coelho Neto, não estão separados no tempo do que foi a década de 80 para cá, diante da explosão de conflitos agrários que tem ocorrido no Brasil. Entre 1985, tomando como base alguns dados da CPT, entre 85 e 89, vejam só, foram 468 assassinatos de trabalhadores rurais, de camponeses, e 1.061 vítimas de ferimentos graves e 1.644 vítimas de prisões ilegais. Então, é, é possível perceber que essa atmosfera de tensão, ela não faz sentido com esse tipo de narrativa positivista que ainda tentam inculcar na cabeça das pessoas na escola e fora delas também. Especificamente sobre Miguel Alves, dentro desse contexto de conflitos agrários, saltam dois assassinatos que aconteceram por aqui na década de 90. O assassinato do camponês Irênio de Souza Nascimento, que foi assassinado em novembro de 1990, pelo delegado Pedro Arcanjo da Silva Filho. Na época era delegado titular da Delegacia de Entorpecentes da capital Teresina, e que de acordo com ele, ele veio investigar uma plantação de maconha numa ocupação de trabalhadores que resistiram ao avanço da empresa, do Grupo Lorival Parente, que queria expropriar os trabalhadores da localidade de Tapuio. Então, misteriosamente chegou o delegado Pedro Silva para investigar essa plantação de maconha. Ele chegou acompanhado de capangas armados e foi entre os trabalhadores, incendiou casas, agrediu pessoas, ameaçou, e o trabalhador Irênio de Souza Nascimento, ele foi espancado por esse delegado, e 12 dias depois ele faleceu, devido aos graves ferimentos. Pedro Silva, ele não pagou por esse crime, que não é novidade. Ele seguiu atuando com o crime organizado. Em 98, ele participou de um assassinato político muito repercutido no Piauí. Ele participou do assassinato do candidato Donizete Adalto. E nos anos de 2000, salvo engano, ele assassinou um comerciante. Aí, quando ele matou o empresário, ele acabou sendo preso. Mas pelo assassinato do Irênio, aqui em Miguel Alves, que a gente tem registro, claro que ele pode ter participado de outro tipo de ações
visando a repressão de trabalhadores que resistiam, a morte de Irênio ele não parou. Outro caso também de assassinato, aqui em Miguel Alves, que foi do trabalhador rural Pedro Feliciano dos Santos. Ele foi assassinado no Natal de 1992. Ele foi assassinado a mando de capangas de outra empresa que chegou aqui também no final da década de 70. Na época, era a empresa, era uma agroindústria Sul América, atualmente a Baquite, que trabalha na produção de arroz. Ela chegou, destruiu várias comunidades, ela perseguia os camponeses que insistiam em querer continuar plantando nas margens do rio Parnaíba, que divide os estados do Piauí e do Maranhão, perseguiu esses camponeses, ameaçava, tentava matar, e até que no Natal de 92 assassinaram a tiros Pedro Feliciano dos Santos. Isso de acordo com uma denúncia feita pela FETAG Piauí e pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais daqui. Então, mais informações sobre essa empresa eu ainda não consegui, né? São fontes que eu consegui recentemente a respeito desses assassinatos, mas eu espero dar continuidade e estar me aprofundando nessas questões, principalmente dessa empresa de arroz que destruiu muitas comunidades e tem, através da utilização de agrotóxicos, tanto prejudicado a vida de trabalhadores. Os aviões, eles jogam os venenos com os trabalhadores na unidade de serviço. Isso é uma questão que perpassa a memória local, a memória coletiva local, e também traz danos como o desmatamento das margens, o despejo desses agrotóxicos também no Rio Parnaíba. Então, tomando o caso desses assassinatos que estão dentro de um contexto da expansão do agronegócio intensificado pelas políticas da ditadura a partir da década de 70, percebemos que em Miguel Alves, assim como outros lugares, não condiz essa narrativa de divino maravilhoso, de que não há luta, de que não há violência, de que não há tensões e conflitos. A que tentam nos contar por aí, que estão tentando contar nas escolas. Tem uma passagem, agora retomando ao grupo João Santos, de acordo com... Companheiro. Oi. Tá ouvindo? Só para a gente passar a fala, né? Para a gente fazer uma rodada de perguntas e poder retornar, né? A gente já está em 40 minutos, aí eu acredito que a live vai ter mais ou menos 1h40. Aí eu queria saber se é tranquilo a gente passar a fala e depois retornar para algumas perguntas. Inclusive, já tem uma sobre a tua fala, certo? Dá certo? Nossa. Beleza. O Genilson, né? Também vai estar aqui com a gente, né? Representando o coletivo Pinga Pinga, né? Também vai falar um pouco sobre como as atividades de auto-organização do seu território. E aí, uma das falas que o companheiro Marcelo falou, né? Sobre a exploração do trabalho escravo, né? Está atrelado principalmente à indústria de agricultura, né? Principalmente do café, a madeireira e também da construção, né? Citou até o exemplo do cimento Nassau. E aí eu lembrei aqui que na região do Maranhão, né? Claro, a questão de escravidão por dívida está muito atrelada, né? À região dos cocais, né? De Coelho Neto, de Caxias do Maranhão, dessas cidades que conheço. Mas também tem a questão, né, da construtora chinesa, né, que desde aquela história do Porto São Luís, né, da região de Cajueiro, né, que eu também acredito que seja uma história que a gente precisa ter bastante atenção, né, porque são inúmeras famílias, né, assim como aqui em Teresina também, né, aqui tem a ocupação urbana com 400 famílias que também foi despejada, né, e no campo a situação também é brutal. E aí, obrigada, Genilson, por estar aqui também falando com a gente. Se quiser se apresentar, fica à vontade. Então, eu sou Genilson Guajajara, sou aqui da terra indígena Rio Pindaré. E
Eu faço parte do coletivo Pinga Pinga, sou um dos colaboradores também da Mídia Índia. E o trabalho que a gente vem fazendo de comunicação popular é para mostrar, né, um pouco de como está sendo a nossa realidade, tanto a luta também. E esse trabalho foi feito, a construção do coletivo Pinga Pinga foi pensada numa formação política que foi realizada com a galera do Justiça no Espelho, com apoio da UFMA e do GEDMA, em 2016. E aí, vários jovens de comunidades que era impactada pelo Estrada de Ferro Carajás puderam participar dessa formação. E dentro dela a gente estava conversando na construção de um grupo de comunicadores, né, de cada cidade, faz parte também de comunidades tradicionais, tipo camponesa, quilombola, indígena. E a gente vem fazendo esse trabalho, né, essa formação. Então, o meu território, ele é 2 hectares. Alguns anos atrás, 30 anos, ele era 62 mil hectares. Então, ela foi reduzido, né, em volta tem bastante fazendeiro, então a gente está cercado aqui, digamos, de cidade. Tem cidade de Santo Inês e Bom Jardim, tem Filândia, Monção. Então, a gente vive num espaço bem pequeno. E dentro da comunidade passa a BR-316, né, que trouxe bastante impacto para os povos aqui, e questão de acidente, né, poluição, desmatamento. E o nosso trabalho é justamente isso, fazer o registro de que está acontecendo e a partir daí a gente colocar dentro da página do coletivo Pinga Pinga. E essa questão também que a gente vem, né, observando, falar um pouco sobre do que tem acontecido é, em algumas territórios aqui no Maranhão. A gente teve o caso Paulinho, né, e logo depois teve 3 parentes assassinados no Maranhão, do povo Guajajara também. E isso teve uma repercussão assim grande, tanto aqui no Brasil como fora. Só que antes, né, da tecnologia chegar dentro dos territórios, já havia isso, né, essas mortes por, pelos parentes estar defendendo, né, o território. E tem um trabalho daqui do pessoal que fazem que é o grupo de vigilância. E os indígenas tomando a responsabilidade do Estado para defender a terra. Então, com isso, muitas ameaças, né? Os povos vêm sofrendo por estar defendendo algo que era dever do Estado fazer. E isso é bastante complicado, porque quase todas as terras aqui no Maranhão têm um trabalho que é dos guardiões, que é o trabalho de vigilância, fiscalização, e eles fazem, né, que às vezes o Estado ele se manifesta quando o índio morre, né, quando o parente morre, e aí vai para a imprensa e fala, tal, vamos abrir uma força-tarefa para e coisa que isso não vem ajudando, não tá, digamos, tendo um ponto positivo assim. E questão dos impactos assim dentro aqui do território digamos, bastante a BR trouxe, né? Porque antigamente aqui tinha bastante mata, assim, tinha bastante árvore, tipo espécie que hoje não tem mais. E agora o pessoal da cidade vem, né, para o território para fazer despejo de lixo. Tem as queimadas também, que acontece muito agora no período do verão. Tem a contaminação de garapés, né? E essa questão da Equatorial, que agora também está fazendo os ramais dentro do território e acabando que destruindo algumas nascentes e garapés também, né? Porque dentro do território tem bastante peixe e o pessoal vive disso, da pesca, né?
do roçado também. Então, isso é bastante complicado, mas o pessoal está fazendo um trabalho de fiscalização justamente para evitar que mais impacto venha a ser causado dentro do território. Então, eu quero ser breve também aqui, e eu acho que é isso que eu tenho a contribuir, né? Nosso tempo está bem prolongado aqui, e se tem alguma dúvida, a gente está aqui também para poder, né, esclarecer melhor. Me ouvindo, né? Tá dando de ouvir? Tô. Tá, né? Massa. Essas questões se relacionam, atravessam, né, o campo, atravessam as pessoas que estão no território de forma muito brutal, né, de despejo, né, das construções, da escola também. E aí o companheiro Marcelo até compartilhou a questão de um livro didático, né, foi utilizado muita grana para fazer o livro didático, mas que a construção das escolas anda atrasado, né. Eu lembrei aqui de uma última viagem que eu fiz também, sou comunicadora, assim como o Genilson, de que no interior do sul do Maranhão, do Piauí, as escolas quilombolas, 3 tinham sido fechadas, e aí as pessoas manejam normalmente, né, as pessoas do território quilombola, ou território indígena, para pelo menos em alguns lugares, para alguma escola local próxima, né, fechando as escolas, as escolas pontuais deles, e colocando as pessoas em outras estruturas de escola, né. E aí muitas pessoas, pelo menos a justificativa que teve nesse território, que é o Quilombo Jotobazinho, é de que o contingente de crianças lá no Quilombo era muito pouco, né? E aí não fazia sentido funcionar a escola própria, e aí era mais sentido as pessoas irem para a cidade próxima, né? E aí, só que isso não se justifica, né? Porque a estrutura, inclusive, da escola próxima não é tão boa quanto a escola que eles têm dentro do Quilombo, né? Mas isso acontece justamente por uma questão de, inclusive, minar a auto-organização de território, né? As crianças dentro do seu próprio território têm outra vivência, elas têm outras urgências, elas têm um contato com a família diferente, né? E aí, a fala do Genilson também me lembrou muito isso, né? Que isso é uma ruptura muito grande na vida das pessoas, né? Isso desde a mudança da criança da escola para ir para a cidade, até mesmo uma ponte, atravessar um rio ou a poluição, né? A gente teve 2 perguntas, aí eu vou reler. A primeira foi direcionada para o Marcelo, né? A companheiro perguntou qual foi o livro que você estava citando, né? Esse livro didático, dessa situação que você falou, aí se você puder falar para a gente. E tem a pergunta aqui também desse companheiro, vou botar na tela para ler, porque essa pergunta é maior. Como vocês aceitam o apoio para a fiscalização das demarcações da comunidade e de limpeza do território causada pela poluição das nascentes? Acho que o Genilson pode falar um pouco, né? Eu acho que também tem uma diferença, né? Entre aceitar ajuda agora no momento da Covid e um momento em que sem pandemia também, se quiser comentar. E aí eu vou logo para a terceira. Aí a terceira também é para o Genilson. Como foi a ideia de remontar uma guarda e rondas indígenas? Quais os riscos que o Estado e a polícia oferecem a esses protetores de território? Aí a gente pode fazer assim, né? Marcelo pode falar um pouco sobre esse livro que o companheiro perguntou, e aí você responde as 2 últimas, ok? Então, é eu primeiro. Então, eu vou responder primeiro as 2, né? Fica à vontade. Então o Marcelo responde depois. Então, beleza. A primeira pergunta, fiscalização da terra, eu acredito que esse tipo de ajuda tem que ser mais tipo, conversado com o pessoal da FUNAE, né, para autorizar, porque tem todo um processo, né, e aí, em tempos agora de pandemia, a gente quase não tem uma portaria que foi feita que proibisse empresa, qualquer coisa, entrar dentro dos territórios por conta da contaminação, né, porque teve bastante, né, muitos anciões se foram, mas eu acho que é isso também, a gente conversa com
com as pessoas que estão na frente, com as organizações que representam os povos. Teve essa segunda pergunta aqui. Ah, Viu? Tá na tela. a ideia foi porque os próprios parentes não estavam, né? Eles mandavam ofício para os órgãos que é para estar responsável para fazer essa fiscalização. Só que não estava tendo nenhum retorno e as invasões continuavam, né, acontecendo. Então, aí eles tomaram a iniciativa de formar o grupo para fazer eles mesmos a autodemarcação e proteção também. Só que o papel do grupo não é só também fazer essas duas coisas, é fazer um reflorestamento, né, fazer doação de muda para outras comunidades que não têm, fazer um trabalho de sensibilização em comunidades em torno, né, para falar sobre a importância da preservação do meio ambiente, do cuidar. Então, tem tudo isso. Acho que Vou essa só questão do Estado, né, que fala aqui, os riscos, questão dos protetores aqui, eu acredito que não é que é um risco, eu acho que os guardiões precisam de apoio, né, do Estado também, para evitar certo tipo de coisa que já aconteceu, tipo morte, né, tipo o caso Paulinho, aí passou bastante tempo para averiguar o que tinha acontecido, quem eram os responsáveis, né, e aí depois disso teve uma outra, digamos, uma outra investigação. E aí teve casos que nem foi investigado o que aconteceu também. Então, acho que é mais a questão mesmo de um compromisso com a realidade, com os povos, assim. E eu acho que falta muito isso, essa questão de comprometimento, né, dos órgãos responsáveis pela causa. Companheiro Marcelo, perguntaram também sobre o livro, né, que você citou, né? O nome do livro é Miguel Alves, Cidade da Gente. Depois eu posso estar compartilhando a foto da capa. É Miguel Alves, Cidade da Gente. E aqui eu tenho o termo de homologação, ele deixa bem claro que foi destinados R$ 1 milhão para a Didáticos Editoras, LTDA, da cidade de Fortaleza, Ceará, certo? Então, enfim, é um livro que, com todo esse investimento e envolvendo profissionais do campo da história e professores experientes, ele opta pela exclusão de muitos elementos, né, da própria gente que está no título dele, é excluída, para exaltar uma narrativa positivista, exaltadora de grandes personagens, que são elementos que não podem mais ser, assim, ser aceitos já diante de tanto debate que já tem sido feito. Obrigada. Para quem está chegando agora, né, os nossos companheiros do Mato Grosso também foram convidados, aí eles reportaram para a gente que tinham outras tarefas orgânicas no território para fazer e não puderam vir, né. Mas eles também comentaram, né, sobre essa pergunta aí, eles fizeram uma carta para a gente apresentar aqui, e eles também comentaram um pouco sobre essa questão de fiscalização das barreiras sanitárias, né. Lá na carta, depois eu posso postar nesse Facebook aqui. Eles falaram que lá foi uma decisão de autonomia nas grandes assembleias que tem, né? E aí os conselheiros colocaram que era o momento de fazer essa barreira, né? E aí lá eles fazem esse remanejo de também guardiões, né? Não foi reportado antes ao Estado, né? Porque eles agem de outra forma também. Apareceram algumas perguntas aqui, eu vou colocar na tela, né? Acho que essa aqui vocês dois podem ajudar a gente a entender, a responder, tranquilo? Como
os convidados veem a questão da soberania alimentar nessa relação campo-cidade. E aí fiquem à vontade aí, quem quiser falar primeiro. Aqui tá mudo, gente. Vocês conseguiram me ouvir? Então, tô ouvindo aqui. Não, Espera. perdão. Acho que eu como indígena, eu como Guajajara, assim, é bastante difícil responder por questão de vivência e convivência, né? Porque eu vivo dentro de uma aldeia e aí para mim falar de uma realidade lá de fora, aí é bastante complicado, mas a questão mesmo é dizer que a gente aqui, a gente vive mais disso, assim, da questão da produção, agricultura familiar, né, das partilhas também que é feito, de trocas de saberes também. Outras, a gente é, faz a questão de intercâmbios, né, com outros povos, assim, e eu acho que para mim falar dessa questão é bastante complicado para mim, porque eu moro dentro de uma aldeia, saio para a cidade, assim, tipo, quando eu vou fazer algum trabalho, alguma apresentação. Então, acho que aí eu posso falar agora durante esse contexto de pandemia, né, que algumas coisas assim que os parentes não faziam voltaram a fazer, né, as velhas práticas, digamos assim, que foi a questão de valorização mais da medicina tradicional, a valorização, né, dessa produção da agricultura familiar, né, os quintais, tipo, a valorização da alimentação e esse ensinamento mais assim, porque a gente, minha avó faleceu com 92 anos, Covid, né, infelizmente. Só que ela não se alimentava da coisa do homem branco, né, que a gente fala do caraiu, do homem branco. É alimento industrializado, ela comia mais peixe assado, jussara, não comia pão, biscoito, refrigerante, essas coisas. Então, isso ajudou muito, assim, na saúde dela, né? E esse ensinamento é repassado pra gente também, dos nossos pais, assim, dos anciões, dos avós. Aqui no ritual a gente usa muito a carne muquinhada, né? De caça. Muquinhada, tipo defumado, que é feito dentro do ritual. Então, todo esse ensinamento é repassado pra gente, né? Passado pra gente e isso a gente vai aplicar para essa nova geração também. Então, a gente tem muito isso aqui dentro da comunidade, né? Não sei se eu fui bem claro Não, mas é isso. não entendemos completamente a resposta. Inclusive, meus pêsames aí para você, companheiro, sua avó. Companheiro Marcelo, se você quiser responder também, fica à vontade, viu? Eu vou abrir o microfone. Assim, com relação à soberania alimentar, partindo mesmo da experiência dessas cidades Piauí, Maranhão, que tem pequenas áreas urbanas, percebemos uma margem de autonomia dos trabalhadores através do arrendamento de atividades econômicas. Muitos trabalhadores nos assentamentos, eles têm alternativas, né? Eles conseguem ter uma margem de soberania alimentar da agricultura familiar. No entanto, há um conjunto de outros problemas que impossibilitam a permanência, né, nos assentamentos. Então, por isso que tem essa característica
muitos homens de assentamento serem migrantes. E retomando a questão desse trabalho enredado, é muito comum sujeitos que habitam as periferias das cidades trabalharem, terem seus roçados em terras coletivas, como as terras aqui na beira do Rio Parnaíba, terras em disputa com essa empresa Baquinte, e que eles conseguem uma margem assim, de autonomia em relação a essa produção de subsistência. Voltamos. Espero que o Lúcio Alves, né, esteja satisfeito com a resposta, né? Se não me engano, eu acredito que a maior parte, né, do alimento que vem para a mesa do trabalhador vem da agricultura familiar, né? Não vem do agronegócio. Acho que essa relação de soberania ela precisa ser repensada. Temos. Eita, eu vi aqui uma pergunta, meu Deus, cadê? Mais uma pergunta aqui. O Araújo Santos. Tá dando de ver, gente, na tela? Tá dando de ver? Dá sim. Pergunta o companheiro Genilson qual a relação do governador Flávio Dino, o PCdoB, com os latifundiários do Maranhão. Tem mais, tô acompanhando mais essa questão da relação dele com empresa, né? A gente tem visto o caso do Cajueiro, né? Que a comunidade ano passado sofreu uma repressão, né? De despejo lá. E que isso foi pouco repercutido aqui dentro do Maranhão, no Brasil, porque próprias pessoas que estavam fazendo o registro também sofreram, né? Repressão da polícia que estava lá. Então, eu acredito que para as comunidades está bastante, assim, de lá de São Luís, eu falo que bastante complicado, né? Porque muitas pessoas perderam ali suas casas, e, né? Então, eu acredito que é difícil também falar isso em live, porque questão, né? Os companheiros lá do Pinga Pinga, a gente sofreu, os caras fecharam a página em uma primeira vez que a gente começou a produzir coisas, né? Sobre a questão do Estado, né, com as comunidades. Então, mas é isso que eu tenho colocado. A gente vê que existe, né, uma violação de direitos do Estado com a comunidade, com as comunidades, assim, em geral. Eu vou colocar aqui também no bate-papo o arroba do coletivo Pinga Pinga, né? A gente conheceu o coletivo também, justamente vocês estavam reportando muitos vídeos, muitas coisas que estavam acontecendo no tempo lá em Cajueiro, né? Se eu não me engano, foi no meio do ano passado, para quem não sabe, né? É na região ali também de São Luís, e tipo, acho que tem umas 20 a 30 propriedades que eram de pessoas, né? Mas que o governo, né, do estado, do Flávio Dino, e representado também pelo secretariado de Direitos Humanos, por uma par de outros órgãos, eles defenderam o despejo dessas pessoas, né? Na primeira batida policial que teve, a gente viu o vídeo que vocês reportaram, né, de que, nossa, muitos policiais e mulheres grávidas sendo agredidas e muitas coisas do tipo, né? A gente também sou do Maranhão e a relação que o governo do estado está tendo não é muito diferente da dos anteriores, né? É justamente defender o empresariado e as populações originárias que procurem outro território para ocupar. Está sendo exatamente nessa relação, da mesma forma que teve em Minas Gerais, né? Há 2 semanas atrás, né? De despejo de gente que vivia nesses territórios há anos e anos, assim, gente. Tem a questão também dos parentes Tremembé, né, que sofreu despejo. E aí a gente tem
acompanhado algumas, né, reuniões, encontros assim que alguns companheiros vão falar sobre a situação. E é muito assim complicado, né? Porque a gente vê que isso não está tão longe também da nossa realidade, assim. E dentro do território tem empresa que já está começando a colocar placas em frente às aldeias e é complicado, né? Porque a gente vê que quase todos os territórios estão sendo invadidos, né? E a gente fica com esse receio também de acontecer coisa pior com as lideranças, né? Com as pessoas que estão aí à frente da defesa. A gente está com. Opa, tá aberto. A gente tem 1h10 de live. Já a gente encontrou aqui outra pergunta, então a gente pode encerrar ela em 1h30, né? Tranquilamente. E aí, quem tiver mais algumas perguntas, pode escrever elas durante essa resposta, né? Pode remeter ela para o Marcelo ou para o Genilson. Aí, enquanto ele responde essa, quem quiser escrever, escreve aí rapidinho para a gente poder encerrar, gente. Estou muito feliz também com os comentários que vocês estão escrevendo aí. Aí a última até agora é do Ron. Genilson, vocês conseguem manter diálogo e algum nível de organização com outras etnias indígenas? E agora foi um monte de pergunta agora. Sim, sim. O pessoal tem os movimentos aqui do Maranhão, né? E tem o de nível nacional. Então, esse movimento tem cada representante, né? Que está em contato também com essa outra galera. Então, tudo assim é articulado entre essa pessoal que faz a frente, assim. Então, também a gente, como comunicador, a gente tem sempre esse contato, né? Com outros veículos também. Como a gente faz parte do Mídia Índia, para quem não conhece, é uma página que fala sobre as questões dos povos aqui do Brasil, que fala o dia a dia, o que está acontecendo, né, dentro das comunidades, e essa página tem também parceria com outros veículos, tanto aqui no Brasil como fora também. Então isso ajuda muito a gente divulgar, né, e entrar em contato com outra galera também. Comentário aqui do João Paulo, ele ressaltou, né, que derrubaram a escola lá do Quilombo Campo Grande no Dia do Estudante, né? E são mais ou menos esse tipo de afronta que as pessoas de território têm que enfrentar. A outra pergunta é do Luiz Costa. Eu vou colocar na tela também. Aí Luiz Costa pergunta: como vocês enxergam a relação entre o governo Flávio Dino? E acho que essa pergunta pode ser para os dois que puderem responder, né? O Marcelo também já pesquisou no Maranhão e ele conhece, né, também o estado, essa relação, né? Como vocês enxergam a relação entre o governo de Flávio Dino e o desrespeito aos indígenas e camponeses? Vocês acham que esse processo é culpa só do Bolsonaro ou também da gestão estadual? Aí eu vou abrir os microfones. Eu acho que antes do Bolsonaro já estava acontecendo, né? E depois que ele assumiu, isso só se tornou mais presente, assim. Então, não é questão do Estado também, acho que é questão de governo mesmo, assim, que não vê as comunidades como a gente acredita, assim, que não dá atenção que deveria dar, né? Não dá apoio. Então, acontece, não é só com nós povos indígenas também, com outros povos, assim, camponeses, quilombolas. Então, não é só nós que estamos sofrendo também depois que ele assumiu, né? Então, eu acho que as duas coisas estão ligadas, assim, tanto o Estado como o governo, assim. Não sei se eu fui claro. Companheiro Marcelo quer comentar também? Ih, peraí. Perdão, amigo, teu microfone estava mudo. A gente não ouviu o comecinho. É um pouco um resumo do que o colega falou, né? Esse processo ele
ele já é bem anterior a Bolsonaro, né? Bolsonaro ele só tá piorando, né? Mas isso já antecede esse governo, é uma questão mais ampla. E aí a gente pode ir encerrando. A última pergunta que temos é do Onir. Aí ele pergunta, né, como vocês dois veem a PL 2633, que da regularização fundiária da Amazônia Legal, a lei da grilagem. Né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas se quiserem comentar. Então, eu vejo assim, Eu tenho que dar uma. desculpa, eu ia falar, mas tudo bem, passa a vez. Pode falar, Genilson. Então, é tipo aquilo que eu falei, né? É dar espaço, né, pro madeireiro, pro garimpeiro, né, explorar e destruir, porque a gente vê que é, o Ministério do Meio Ambiente, ele não fez até agora nada em defesa da Amazônia, não. A gente vê a questão mais é ela sendo destruída, né? Então, é revoltante, assim, porque a gente está vendo, acompanhando a realidade de outros povos que está sofrendo mesmo assim pressão. Então, a questão da autodemarcação está sendo feita também, né? Porque, como o parente falou, a gente não vai mais esperar o Estado fazer a proteção, não. A gente vai. Então, isso é bastante, assim, complexo, né? Falar também, difícil, porque é a galera colocando, assim, estando à frente, né? Ali de algo que pode acontecer bem, assim, pior, porque a gente sabe o perigo que isso pode causar, né? Então, a gente vê que essa pele só traz mais, digamos, para os povos, ou para os invasores, né? Uma segurança, né? Para estar invadindo, explorando, destruindo. Só que existe, né? Essas coisas também que a gente vem discutindo. Os parentes não estão só, né? E a natureza também tem os donos delas e então existe tudo isso no nosso meio, assim, que inclusive tem um parente que terminou a tese dele de mestrado, né? E ele fala muito sobre dessa relação da questão dos espíritos, né? Da licença ambiental à licença dos encantados, né? Então, a gente acredita que existe dois guardiões, né? Os povos e também os tecues, os espíritos, né? Então, a gente vê, para mim, como um indígena, eu vejo isso, que a terra tem dono e a gente sabe que a ação do homem, ela vai ainda trazer sérias consequências, assim, para ele. A gente vai ver num momento difícil, assim, e cada dia as coisas só piora, né, pela questão tanto indígena como não indígena, vendo o direito sendo violado, tirado. Então, o que resta mesmo é que a gente consiga, né, fazer a nossa autodemarcação e manter o que nos foi deixado. Eu, eu posso fazer uma pergunta para o Genilson? Eu posso fazer uma pergunta ao Genilson? Tava desligado meu microfone. Acho que pode sim, ué. Genilson, Fica à vontade. você, seu coletivo, tem alguma articulação, assim, com o movimento das quebradeiras de coco, já que é um movimento interestadual que perpassa tanto o Piauí, né, os territórios dos cocais, territórios da transição da Mata Amazônica,
a Caatinga e o Cerrado, tem em torno de 300 mil quebradeiras de coco, e passa, né? Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará. Eu queria saber se vocês têm alguma relação, algum diálogo. Eu pergunto isso porque eu tenho procurado, né, me aproximar muito dessa questão, até porque aqui em Miguel Alves tem uma organização bastante consolidada das quebradeiras de coco, e que elas há mais ou menos 4 anos, elas têm lutado pela aprovação da lei do babaçu livre, para que elas tenham acesso ao babaçu, mesmo que ele esteja em propriedades privadas, que elas possam ir lá fazer a coleta do coco babaçu. E uma das pautas que tem aparecido no movimento de uma maneira geral é a, é a defesa do território e esse diálogo com as comunidades tradicionais, os quilombolas, os indígenas. Então, é nesse sentido que eu faço essa pergunta, porque acredito que são realidades que, que se perpassam. Eu queria saber se você tem algum, e ou qual seriam os outros comunidades que vocês têm estabelecido o, o debate, o diálogo. Então, a página ela tá aberta para a galera de comunidades tradicionais, não só indígenas. Tipo, dentro do coletivo tem galera de comunidades, como eu falei, quilombola, camponesa, que estão ali para colocar a realidade deles, né? Então, tipo, a gente está aberto, né, para outras comunidades também. O nosso trampo só não é feito para a galera de estado, para empresas, isso a gente não, digamos assim, a gente não rola fazer trampo para essa galera que tá, né? Porque não adianta a gente colocar o trabalho de uma galera que está destruindo vida, né? Né? Todo um contexto, assim. Então, tá aberto para essa galera, assim, que precisar da gente para tá divulgando alguma coisa, algum trampo, assim. Só ir lá no direct do Instagram, então no Facebook também. A gente está no Twitter. E é mais ou menos isso, nesse sentido, assim, que a gente está aqui para ajudar outros parceiros também, de luta, e dar visibilidade, né, à luta dessas comunidades. Eu vou ler os comentários finais, não são perguntas, né, direcionadas, mas são contribuições dos outros companheiros, né? Alguns salves aqui. Aí o Herman falou um pouco sobre o exército zapatista, né, e a forma de atuação da militância revolucionária armada, né? Que lá pode ser uma proposta para a gente também pensar nesse desgoverno atual do Brasil. O companheiro Oni, ele falou que no Rio de Janeiro eles estão juntos também, pelo que eu entendi foi isso, né? Com a Farsul, com a FETAG, com a FETRAF, nessa luta, né, de quilombolas indígenas. E aí eu entendi que a Farsul está fortalecendo vocês, né? Muito obrigada, gente. A gente vai encerrando. Eu queria muito agradecer vocês dois que compareceram, né? Também mandar um salve para os nossos companheiros do Mato Grosso do Sul, que mandaram a carta explicando o motivo da ausência. Esse espaço ele não é à toa, né? Ele também não é acidental. Nesse momento é muito importante que a gente consiga ver as relações, né, entre os problemas do campo e a nossa realidade também na cidade, né? A gente trouxe aqui o companheiro Marcelo, falou um pouco da pesquisa dele sobre trabalho escravo, mas também falou muito também sobre a experiência que ele teve nesses territórios e das articulações das pessoas, né? E o companheiro Genilson também falou um pouco sobre o coletivo dele, né, que é um coletivo autônomo da galera lá de São Luís, Maranhão, e também falou como fotógrafo nesse território, né, as narrativas que ele conta e como é importante para esse momento. Obrigado também para todo mundo que esteve aí junto, e aí vamos se despedir aqui, quem quiser também dar um salve aí, fica à vontade que eu vou ligar os microfones. Eu vou falar primeiro. Quero agradecer, né, o espaço.
que vocês deram pro coletivo, em nome do coletivo também, dizer que a gente está aqui para somar na luta com vocês, agradecer o pessoal que esteve acompanhando e dizer que fazer um convite também, que está tendo uma exposição fotográfica no Ninja Foto, né, no Instagram, que eu tenho um ensaio lá sobre o cotidiano de um povo, e aí eu não vou falar muito porque se a galera ir lá, ela vai ver, e é um trabalho bonito, assim, que eu fiz sobre o dia a dia das pessoas aqui na comunidade, sobre a cultura. Então, é isso, obrigado pelo espaço, espero que tenha ajudado, né, tenha contribuído em algo também. E dizer que a gente está aqui para somar junto, e é isso. Posso? Eu queria agradecer, né, o convite, foi uma conversa bastante que contribuiu muito para minhas perspectivas, e, e assim, né, como forma de conclusão, e sintetizando um pouco do que eu falei, e o que perpassa o debate, é que o Grupo João Santos, ele tem uma propaganda oficial dele, acho que é um vídeo da década de 90, que ele diz que a sua história é uma história de sucesso. E o Grupo João Santos, representando todos esses conglomerados da agropecuária, da agroindústria, que têm destruído comunidades no Brasil, nós sabemos que é uma história de sucesso, mas essa história de sucesso ela é edificada sob o suor e sangue e trabalho escravo. Então, é necessário resistir a esses avanços do capital. E, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Salve, gente. Muito obrigada. Eu postei aí algumas matérias que a gente citou, né? Sobre a agricultura familiar, de veículos alternativos, né? Também coloquei uma matéria sobre a ocupação que teve aqui, aliás, a ação que o Estado fez aqui, né? A Equatorial cortou a luz de uma ocupação urbana, que a gente falou também no comecinho. Tem o endereço do site que escreveu a matéria, né? Também é um site de mídia alternativa aqui de Teresina, mídia popular. E aí sigam lá no Instagram, gente, né? O coletivo Pinga Pinga, @Lutafob Piauí, @Lutafob. Sigam também a galera do Mato Grosso do Sul, estão fazendo algumas campanhas, né? Desde a arrecadação de dinheiro para alimentos, mas também tem outras campanhas rolando, assim, não é só uma campanha que está acontecendo, né? E aí, relembrando que eles também falaram da situação da galera Guarani Kaiowá que foi presa, né, há um tempo e até hoje está presa injustamente, e aí esse tipo de campanha também a gente precisa fortalecer. Muito obrigada, gente. Até. Vamos manter essa articulação. Avante.